Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Olá, pessoal do Flamengando, mais um clique no lance aqui. Olá, Marcelo, olá, pessoal. Rapaz, a rodada do Campeonato Brasileiro desse meio de semana não tem a presença do Flamengo, né? O Flamengo jogaria contra o Internacional. Como o Internacional está nos playoffs da Copa Sul-Americana, jogou no Gigante de Arruíta e perdeu para o Rosário Central por 1-0. Semana que vem vai decidir em casa. O Flamengo folgou, vai jogar sábado, 4 horas da tarde, no Mané Garrincha contra o Criciúma. E eu vou começar falando desse Criciúma, porque eu vi o jogo do Corinthians. E agora com o Premier eu consegui ver o jogo do Corinthians contra o Criciúma. Eu gostei do Corinthians, rapaz. Eu não sei como é que era antes, mas eu achei um jogo igual no primeiro tempo, e em que o Barreto recebeu uma bola do Mateuzinho, frente a frente com o Hugo Souza, que fazia a estreia dele, ex-goleiro do Flamengo. Na pequena área chutou e o Souza defendeu. Depois o Yuri Alberto teve a chance de fazer o gol do Corinthians, né? O Barreto poderia ter aberto o placar para o Criciúma. Cara a cara com o goleiro Gustavo, ele, em vez de dar a cavadinha, como o Dodô, que comentava o jogo no Premier, falou, dá a cavadinha, o goleiro vem por baixo, ele chuta reto, pega no goleiro Gustavo, que faz uma bela defesa. E aí o Corinthians rondou, o Criciúma rondou, mas o Claudinho pegou uma bola no meio do campo, avançou na intermediária e chutou. Acho que o Hugo pegaria, a gente não tem como saber, mas ela desvia no Kaká, que tenta fazer o corte, e vai no cantinho, mas no cantinho mesmo, e o Criciúma abriu o placar no primeiro tempo, 34 minutos. O Criciúma é um time bem técnico do meio para frente, toca bem a bola, principalmente com o Mateuzinho e tal, e fez 1-0. Eu imaginei que a coisa ia ficar feia, porque Itaquera estava muito cheio. Mais uma vez a torcida do Corinthians deu uma aula de que ia apoiar o time de futebol, segunda maior média de público do campeonato. Veio o segundo tempo, o Corinthians consegue em 17 minutos virar o jogo, o que significa que se o Flamengo jogar bem, ele ganha do Criciúma com folgas, porque o Corinthians com 17 minutos fez 2 gols. Eu não imaginei que a torcida fosse pegar no pé, não pegou não, apoiou o tempo todo. E aí o Corinthians se sentiu à vontade. E começou o segundo tempo, o Wesley toca no Hugo, o Hugo cruza, no segunda trave o Romero bate de primeiro e faz um belo gol. Faz um belo gol. E aí depois tem um lance, rapaz, que é o Coronado entra no lugar do Wesley, ele cruza na cabeça do Kaká, do zagueiro Kaká, e ele faz 2-1 para o Corinthians. E aí o Corinthians teve outra chance e o Criciúma foi para dentro. O Tecate tirou o Mateuzinho, eu não teria tirado, mas eu não sei se ele sentiu alguma coisa. Enfim, o Tecate conhece muito mais o elenco do Criciúma do que eu, né? Mas o Criciúma teve uma bola que o Fagner, que entrou no final, quis sair jogando, perdeu o Viseu, chutou, desviou na zaga e quase foi no ângulo do Hugo. O Hugo precisou trabalhar, mas o Gustavo também. Mas o Corinthians conseguiu vencer por 2-1, muito importante nessa tentativa de recuperação. Dizem, né, que o time teve uma outra confiança com o Ramon Dias no banco, que a equipe foi bem, o Ramon Dias foi bem ou mal ele botou o Coronado, que cruzou a bola no momento oportuno da partida para o gol do Kaká, e final foi bom para o Corinthians em Itaquera. Para o Criciúma não foi bom, né? Porque o Criciúma teve um jogo igual, boa parte do jogo teve condições de vencer, e agora vai jogar com o Flamengo como visitante, né? Porque o jogo em Brasília, a torcida maior será do Flamengo. De forma que Criciúma 1, Corinthians 2, foi um jogo importante da rodada na zona do rebaixamento. O Fluminense permaneceu em último porque não jogou também. Agora, no jogo que teve mais glamour da rodada, o jogo do líder contra o vice-líder, foi um jogo em que os ataques superaram as defesas, criaram muitas chances, mas os goleiros foram melhores do que os ataques, impedindo os gols, exceto um marcado pelo Tiquinho Soares, e o Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0, uma jogada que mostra bem o que é o Botafogo. O Bastos pega a bola na defesa, rapidamente aciona o meio rapidamente aciona o Luiz Henrique, aí com a categoria que tem, protegido pela linha de fundo, ganha do Murilo, rola para o meio da área e o Tiquinho faz o gol. Mas o John salvou o Botafogo em vários momentos, o Everton também, frente a frente, por exemplo, com o Júnior Santos, salvou o Palmeiras. Foi um jogo muito agradável de se ver. Eu só não gostei desse ambiente que foi criado lá de fora, externamente. Se a Leila e o Texas não se dão, tal, a gente tem que ser até superado pelo bem do futebol. Mas, cara, isso não pode contaminar torcedores, nem porque a rivalidade tem que ser dentro do campo, fora e sadia.
fora do campo, não me parece que dê bom exemplo ao torcedor. Enfim, o Botafogo venceu por 1-0 e abriu 36 pontos. Mas a derrota do Palmeiras permite ao Flamengo, se ganhar o jogo que tem a menos, já ultrapassar o Palmeiras e ficar ali 2 pontos do Botafogo. Então, enfim, o campeonato está totalmente aberto. Quem foi bem na rodada foi o São Paulo, né? O São Paulo, rapaz, eu não acreditava não. Mas mais uma vez ganhou do Grêmio, dessa vez 1-0, foi difícil, mas ganhou. E está na ponta. Eu acho que eu vou fazer esse cálculo. Eu acho que se você pegar o aproveitamento do São Paulo só na era Zubeldia, o São Paulo seria líder do campeonato. Eu tenho essa sensação. E o time ganhou, gol do Lucas, 1-0 no Grêmio, o Grêmio continua lá embaixo, o São Paulo vai subindo, já está em quarto e mirando aí o título do campeonato, por que não? Né? O Fortaleza fez 3-1 no Vitória, no Ceará. A coisa está feia no Vitória, né? Teve esse problema lá dos jogadores que foram agredidos por torcedores à noite, acho que num restaurante, não me falha a memória. O ambiente me parece difícil e o Vitória vai se afundando. Eu acho que está na hora de brindar esse grupo, a diretoria, chamar o Mateuzinho, que é um jogador que joga ali no meio, que é técnico, para ver se ele tem mais protagonismo no jogo, aparece mais para jogar, porque ele tem técnica para isso. Eu vejo o Vitória com poucas soluções até aqui, perdeu por 3-1 para o Fortaleza, no Ceará, o Fortaleza também em ascensão. O Vasco ganhou de 1-0 no Antônio Ascioli do Atlético Goianiense, com um monte de desfalques, e venceu. Gol do David, de fora da área, tinha perdido um pênalti, que acho que nem foi pênalti, então foi até bom. Mas eu vou te falar um negócio, o Atlético Goianiense, eu se fosse a diretoria do Atlético, eu mandava os jogos no Serra Dourada. O time é rápido, o time tem velocidade. Jogar no Antônio Ascioli, no campo menor, não tem jogada aérea forte como tem jogada de velocidade. Eu trataria aquele gramado do Serra Dourada, baixaria aquela grama para ela ser veloz e jogaria no Serra Dourada. Faria pelo menos um teste, 2 ou 3 jogos, para ver se o time se solta mais e faz os resultados em casa. Porque do jeito que está, o Atlético vai abraçando Vitória para ir para a Série B. O Atlético tem um bom time, mas enfim, não está conseguindo performar, agora está contratando, vamos ver. O Vasco venceu bem, já está em 9º e está melhorando, e a coisa no Vasco parece que vai andar. Não vou dizer que o Vasco vai ser campeão, então não é isso, mas parece que o Vasco pode ter um final de campeonato menos preocupado com últimas colocações. Vamos ver, o campeonato é muito longo, a gente não sabe. O Atlético e o Juventude empataram em Brasília em 1-1, o Atlético foi melhor, mas o Juventude teve condições, se manteve no jogo e conseguiu um empate, foi importante para o Juventude, já que agora perdeu o Roger, que vai ser técnico do Internacional, é o que se diz. Eu acho que o principal da rodada foi isso. Nos playoffs da Sula, o Bragantino empatou, vai decidir em casa agora, e o Boca, que a gente acompanhou naquele grupo com Fortaleza, empatou em Quito, na altitude, com o Del Valle em 0-0, e vai decidir na Bombonera. Acredito que o Boca vai seguir na Sul-Americana. Pessoal, hoje tem o sorteio da Copa do Brasil, nós vamos fazer aqui no canal, eu vou estar nessa, espero contar com vocês lá, dá um like, eu agradeço vocês por tudo. Marcelo, daqui a pouco estamos juntos no sorteio da Copa do Brasil, a gente vai comentar a campanha dos times, como é que cada equipe chegou a essa fase decisiva da Copa do Brasil, e vamos bater papo de 1h30, a partir de 1h30, 2 horas, o sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol. E é isso aí, eu acho que depois a gente fala mais da rodada. Um abraço, fiquem com Deus e mais um clique no lance para vocês. Valeu! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer.